E aí, pessoal, beleza? Aqui é a professora Tami e hoje eu vou construir com vocês um ciclo trigonométrico para que vocês possam entender direitinho como que ele funciona. Bom, o ciclo trigonométrico a gente utiliza para saber os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos da circunferência, tá? Então eu vou montar aqui com vocês esse ciclo. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber, a gente tem aqui uma circunferência e dois eixos. O eixo vertical representa os valores do seno e o eixo horizontal representa os valores do cosseno. Isso a gente não pode errar, tá? A gente não pode misturar. Então, vertical é seno e horizontal é cosseno. A gente tem até uma brincadeira aqui para memorizar qual eixo é qual. Então, é assim, ó, pensa assim. O cosseno tá com sono, cosseno com sono, então ele tá deitado. O seno tá sem sono, então ele tá em pé, ok? Daí vocês não esquecem mais. Bom, vou completar esse ciclo aqui junto com vocês. Então, o que a gente vai colocar aqui primeiro? Eu já deixei ele meio pronto, agora a gente vai colocando os valores. Primeiro eu vou colocar os ângulos dessa circunferência, tá? A gente sempre começa aqui, desse ponto. Aqui seria o meu ângulo 0 graus. Então, eu vou colocar aqui 0 graus. Beleza, eu vou construir esse ciclo em graus, tá? Não vou construir em radianos, então vai ser todo em graus. Daí a gente precisa pensar o seguinte, quantos graus tem uma circunferência no total? Uma circunferência completa? 360, né? Então, olha só, a gente sempre olha o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Tá? Então, imagina que eu saí desse ponto, que representa 0 graus, e vou dar uma volta completa nessa circunferência no sentido anti-horário. Quando eu chegar nesse ponto novamente, eu vou ter completado uma volta. Então, eu vou ter andado quantos graus? 360, que é o que corresponde a uma volta completa. Então, o 360 graus eu coloco aqui, ó. Coloco na parte de baixo, mas na verdade é no mesmo ponto do zero, só que representando agora uma volta completa. Beleza, e se eu der meia volta nessa circunferência? Se eu der meia volta, eu vou parar aqui. E quanto que é metade de 360? 180. Então, eu vou ter andado 180 graus. Aqui, eu coloco 180. Ok, e se eu der um quarto de volta? Se eu der um quarto de volta, eu vou parar aqui em cima. Quanto que é um quarto de 360? 90. Então, aqui é 90 graus. Se eu der 3 quartos de volta, vou parar aqui embaixo. 3 quartos de 360, 270. Então, aqui é 270 graus. Beleza? Ok, esses são os ângulos aqui das extremidades. Agora é o seguinte, percebam que essa circunferência, ela está dividida em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes a gente chama de quadrantes. Sempre começando por esse daqui e caminhando no sentido anti-horário. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? No primeiro quadrante, a gente vai colocar os ângulos notáveis. Lembram quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. Então, a gente coloca esses 3 ângulos aqui no primeiro quadrante, tá? Tenta colocar próximo de onde eles seriam aí. Então, 45 é a metade de 90. Vou colocar ele na metade do quadrante. Então, aqui seria o meu 45. 15 graus para baixo seria o 30. E 15 graus para cima do 45, o 60. Não tem necessidade de usar transferidor, fazer direitinho, tá? Só fazer o mais próximo que for possível. Ok, então os ângulos notáveis aqui no meu primeiro quadrante. Eu vou completar agora o segundo quadrante, tomando como base os ângulos notáveis do primeiro. Pensa que a circunferência é simétrica, então a gente usa essa simetria para saber quais são os ângulos do segundo quadrante, tá? Como assim? Aqui, por exemplo, olha, do 60 para o 90 tem que ter o mesmo valor em graus do que aqui, do 90 para esse próximo ângulo. Então, eu vou pensar, de 60 para 90 são 30 graus. Então, para cá eu tenho que ter mais 30 graus.
90 mais 30 dá 120. E aí a gente vai pensando sempre nessa simetria. Percebam uma coisa aqui, ó. Esse espaço é igual a esse espaço é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Aqui eu tenho 30 graus, ó, de 0 para 30 são 30 graus. Aqui eu tenho 15, 15 e 30 novamente. Vai ser sempre assim, 30, 15, 15, 30, tá? Então aqui, 30, aqui é 15, 120 mais 15, 135. Aqui também é 15, 135 mais 15, 150. Aqui é 30, olha, e fecha direitinho para chegar no 180, tá? Então, esses são os ângulos que a gente utiliza no segundo quadrante. Agora a gente faz o quê? Terceiro quadrante. Seguindo a mesma ideia. Aqui tem que ter 30 graus, 15, 15, 30. Então, vamos lá. 180 mais 30, 210. Então, esse daqui é o 210. Agora mais 15. 210 mais 15, 225. 225 mais 15, 240. E 240 mais 30, 270. Olha, fecha direitinho. Então, esses são os ângulos que a gente utiliza no terceiro quadrante. Agora, a gente faz a mesma coisa para o quarto quadrante. Então, aqui também tem que ter 30, 15, 15, 30. 270 mais 30, 300. 300 mais 15, 315. 315 mais 15, 330. E mais 30, fecha direitinho no 360. Ok? Então, esses são os ângulos do ciclo trigonométrico, tá? Da primeira volta aí dessa circunferência. Beleza? Ok, só que até agora a gente não usou seno e cosseno, né? Então, agora a gente vai completar os valores do seno e do cosseno. Para isso, vocês precisam saber aquela tabela dos ângulos notáveis. Lembra? Que tem o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Eu vou colocar ela aqui para vocês, só para vocês relembrarem, tá bom? Porque a gente precisa usar essa tabela como base para completar a nossa circunferência. Prontinho. Então, aqui está a tabela dos ângulos notáveis, tá? A gente tem aqui o 30, 45 e 60, o seno, o cosseno e a tangente. Então, a gente vai utilizar essa tabela como base agora para o nosso ciclo trigonométrico. Então, olha só. Eu vou começar colocando os valores do seno, tá? O que a gente precisa ver aqui? Sempre com relação aos ângulos notáveis, que são os ângulos da tabela. Seno de 30. Quanto que é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Como é que eu coloco esse valor no ciclo trigonométrico? Eu coloco aqui, olha. 30 graus está aqui e o meu seno, lembra que é o eixo vertical. Então, se eu for olhar aqui na direção do 30, o meu eixo do seno, o valor vai estar bem aqui, olha. Aqui seria o seno de 30. Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2. Então, aqui eu coloco 1 sobre 2. Ok? Uma coisa importante. Essa circunferência é uma circunferência de raio 1, tá? É raio unitário. O quê? 1 centímetro? Não. Raio 1, uma unidade, tá? Então, aqui é meio, aqui vai ser 1. Ok? Seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Coloco aqui na direção do 45. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Coloco na direção do 60. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Para baixo, funciona como se fosse um plano cartesiano. O plano cartesiano, o eixo vertical é o eixo Y. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Aqui também. Para cima, os valores são positivos, para baixo, eles são negativos. Então, são os opostos desses números que eu coloquei aqui agora. Aqui vai ser, aqui é 1 sobre 2, aqui vai ser menos 1 sobre 2. Na direção aqui, ó, do 330 e do 210. Aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2.
e aqui vai ser menos 1. Ok? Beleza. Aqui a gente já tem os valores do seno. E com isso, a gente já consegue saber o valor do seno de todos esses ângulos do ciclo trigonométrico. Tá? Eu vou completar o cosseno e depois a gente vê uns exemplos aí. O cosseno vai ser a mesma coisa, basicamente. Só que agora a gente está olhando para o eixo horizontal. Seno de 30. Desculpa, cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, posso colocar aqui na direção do 30, só que agora no eixo horizontal, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Coloca na direção do 45. Cosseno de 60, 1 sobre 2. E lembra que essa circunferência tem raio 1. Então, aqui é 1. Ok? Mesma coisa do plano cartesiano. O plano cartesiano, o eixo X, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Aqui também. Para a direita é positivo, para a esquerda são os opostos. São os valores negativos. Então, aqui vai ser menos 1 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e aqui menos 1. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos, só para vocês entenderem como que a gente identifica agora esses valores olhando para esse ciclo trigonométrico. Se eu precisar saber, por exemplo, o seno de 150 graus. Eu vou olhar aqui, olha. Seno, tenho que olhar no eixo vertical. Localiza o 150, 150 está aqui. Rebate lá no eixo do seno, 1 sobre 2. Pronto, o seno de 150 é 1 sobre 2. Percebam que é o mesmo seno de 30, eles têm o mesmo valor de seno. Se eu precisar saber o seno de 240 graus. Localizo 240 graus, está aqui. Rebato lá no eixo do seno. Menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. Menos raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser saber o cosseno de 330 graus. Localizo 330. Tá aqui. Só que agora lembra que eu tenho que olhar para o eixo horizontal, que é o cosseno. Cosseno de 330, raiz de 3 sobre 2. Olha, é o mesmo cosseno de 30. Cosseno de 135 graus. Localizo 135. Aqui no segundo quadrante. Cosseno, eixo horizontal, menos raiz de 2 sobre 2. Tá, mas e se eu precisar, por exemplo, do seno de 180 graus? O 180 está aqui. O seno é o eixo vertical. Se eu rebater aqui na direção do 180, o eixo do seno cai no zero. Seno de 180 é zero. E o cosseno de 180? O 180 está aqui. Cosseno, eixo horizontal. Olha só, já está aqui. Menos 1. Então, só alguns exemplos para vocês verem como que a gente localiza no ciclo trigonométrico esses valores, tá bom? Mas a gente consegue aqui identificar o seno e cosseno de todos esses ângulos. Muito bem, vou colocar agora a tangente, tá? A tangente é um terceiro eixo, então vou fazer agora um outro eixo aqui nesse ciclo. Pensa assim, na geometria, o que seria uma reta tangente? Não é uma reta que toca a circunferência em um ponto só? Uma reta tangente à circunferência? Aqui também. A tangente fica bem aqui, ó. Tangente à nossa circunferência. Tangente.
Beleza, como que eu coloco os valores da tangente agora? Ó, são os valores também da tabela, tá? Só que a tangente, a gente olha na diagonal. Como assim? Por exemplo, a tangente de 30 graus. Pega a régua, parte aqui do zero, sempre parte do zero, tá? Faz aqui um tracejado na direção do 30 até encontrar a reta da tangente. Pronto, aqui tá localizada a tangente de 30, tá? Ficou bem em cima do meu 30 aqui, deixa eu escrever em outro lugar. graus. Aqui tá a tangente de 30. Quanto que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, aqui é raiz de 3 sobre 3. E aí, como eu falei que a gente olha na diagonal, olha só. Se eu prolongar esse meu tracejado aqui, eu vou encontrar um outro ângulo que tem como tangente o mesmo valor da tangente de 30, que seria o 210. Então, tanto o 210 quanto o 30 tem como tangente raiz de 3 sobre 3, tá? Sempre aqui na diagonal. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para os outros ângulos. Então, 45 parte aqui do zero, faz um tracejado passando pelo 45 até encontrar a tangente. Aqui está a tangente de 45. Se eu puxar aqui para o terceiro quadrante, eu vou ver que a tangente de 45 é igual à tangente de 225. E quanto que vale a tangente de 45? Vale 1. Então, tanto tangente de 45 quanto tangente de 225 são iguais a 1. Para o 60, a gente faz a mesma coisa. O 60 talvez fique um pouco ruim, ó, que ele fica lá em cima. Ó, nem vai caber aqui, vou dar uma roubadinha, tá? Eu teria que ter uma lousa um pouquinho maior. Então, imagina que tá aqui a tangente de 60, tá? A tangente de 60 é raiz de 3. Deixa eu mudar aqui onde eu escrevi. Aqui seria a raiz de 3. Aqui é o eixo da tangente. Quem que é igual a tangente de 60? Quem que tem o mesmo valor aqui? O 240. Então, tanto a tangente de 240 quanto a de 60 são iguais a raiz de 3. Ok? Sempre na diagonal. Então, vejam só. Primeiro quadrante e terceiro quadrante têm o mesmo valor da tangente. E a mesma coisa vai acontecer para o segundo quadrante e para o quarto. A gente vai puxar aqui, só que agora para baixo. Então, olha só. O 120... A tangente de 120 vai ser igual à tangente de quem? 300. A gente já coloca os valores. Vai estar aqui embaixo. Tangente de 135 vai ser igual à tangente de 315. Está aqui embaixo. Tangente de 150 vai ser igual à tangente de 330. Ok, quais são esses valores aqui? São os opostos dos valores de cima. A tangente é igual ao eixo do seno. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, se aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Se aqui é 1, aqui vai ser menos 1. Se aqui é raiz de 3, aqui embaixo vai ser menos raiz de 3, tá? E aí também a gente consegue, então, saber o valor da tangente de todos esses ângulos da circunferência. Ok, galera? Eu espero que tenham entendido. Então, hoje eu só queria montar com vocês esse ciclo para vocês acompanharem esse passo a passo e conseguirem identificar aí esses valores, tá bom? Agora é com vocês, treinem, peguem alguns ângulos aí, treinem fazer essa identificação dos valores na circunferência, tá bom? É isso, espero que tenham curtido. Deixe seu like aí no vídeo, deixe seus comentários e até mais!